Professor Adriano, o senhor esteve lá em Brasília agora. A gente vem agora de 80 dias de greve. Depois de toda a mobilização, o governo chega e assina esse acordo que não tem representatividade na categoria e já trabalha para encaminhar ele para o Congresso. Como que o senhor vê isso e como que essa notícia foi recebida lá em Brasília, no Comando Nacional de Greve? Olha, nós não tínhamos dúvida de que o governo estava encenando uma grande farsa desde o início. Nós pedimos uma pauta de reivindicação, o governo nos atendeu e nos ofereceu algo que não tinha a ver com a nossa pauta de reivindicação. Nós queríamos carreira, o governo nos deu uma tabela salarial que destrói ainda mais a nossa carreira, né? Nós pedimos melhores condições de trabalho e o governo sinalizou para nós que não haveria negociação sobre condições de trabalho. Então, na verdade, essa pretensa negociação do governo foi uma grande farsa e o Comando Nacional de Greve entendeu perfeitamente que o governo ia lançar a mão de uma entidade que nasceu dentro do próprio governo, que é o PROIFES, né? Uma entidade que não representa os professores, uma entidade que é o braço sindical desse governo, e aí o governo ia jogar na mídia com essa entidade para dizer que parte dos docentes haviam assinado o acordo. Mas na verdade, a greve é forte, ela continua. A proposta do governo ela foi rejeitada por unanimidade em todas as assembleias do Brasil, né? E nós continuamos na luta agora pela reabertura ou pela abertura de uma negociação efetiva, porque efetivamente nunca houve negociação. Professor, assim, a tônica oficial do discurso é a de que o cenário que a crise econômica pode impor no Brasil e já está impondo, impede o reajuste e todas as outras reivindicações da categoria. Como o senhor vê esse discurso oficial? Nós sabemos que isso é uma outra grande mentira do governo para esconder, na verdade, a sua intenção de continuar precarizando a educação, continuar precarizando o serviço público no Brasil. Nós sabemos que agora, há muito pouco tempo atrás, o governo deu uma isenção fiscal de 14 bilhões de dólares reais para as universidades privadas. Com esse dinheiro, o governo resolveria a reivindicação dos servidores públicos em greve hoje. Então, a gente sabe que, na verdade, o que o governo está forçando é para reduzir o impacto da folha de pagamento sobre o PIB, para ele poder ter mais margem de continuar financiando os banqueiros que ameaçam quebrar, financiando as montadoras que já deram aviso prévio para os seus trabalhadores. Então o governo está fazendo as parcerias com o lugar errado. Ele está fazendo parcerias com o capital e o capital jamais vai se satisfazer com todo esse dinheiro que o governo está dando. E cada vez o capital quer mais. E aí, para o governo poder dar mais em nome de empregos que, na verdade, continuam sendo perdidos de qualquer forma, né? O governo retira do serviço público porque sabe que o serviço público não tem outra opção, continua empregado e cada vez mais precarizado. E na sua opinião, uma última pergunta, o que diferencia essa crise, digamos, essa grande mobilização no serviço público da mobilização no período FHC e daquela primeira que teve no governo Lula já também? Na verdade, nós estamos hoje construindo a maior greve da história do antes, né? E isso, somado a todas as greves do serviço público, mostra que os trabalhadores estão com uma enorme indignação por conta desse governo que se dizia popular ter rompido com o seu próprio projeto de sociedade. É um governo que foi eleito pelos trabalhadores, um governo que nós apoiávamos, que nós entendíamos que seria uma ruptura com aquele modelo do Fernando Henrique. Na verdade, se mostrou como um governo gerencial, um governo que aprofunda ainda mais as questões que Fernando Henrique iniciou. Então essa grande indignação, ao nós percebermos a grande traição desse governo com a classe trabalhadora, fez com que a nossa indignação fosse às ruas e declarasse a maior greve da história desse sindicato.